Ora viva, estamos de volta novamente ao nosso Zona Mista Podcast e hoje temos a honra de receber aqui no estúdio o Coach Mané, para os mais próximos e para os atletas também, com um bocado aqui de brincadeira para nós também da comunicação social, Coach, pegando aqui na nossa conversa. Já falámos aqui do Afrobasket, já falámos da crise que se viveu dentro da Federação Cabo-Verdiana de Basquetebol, peço desculpa, mas eu quero saber, depois disso, o Coach regressou aos comandos da seleção. Como é que foi regressar ao meio de uma crise institucional? Se é que eu posso dizer assim. Pois, sabe que nos momentos difíceis é importante que a família do basquete dê um passo de união. E este primeiro passo tinha que ser eu a fazê-lo como selecionador. Os jogadores não paravam de ligar para mim. A partir do momento que a comissão também assume, ligou-me lá perguntar. Eu não podia, de facto, como disse, não é? Percebendo que havia muito pouco espaço, muito pouco tempo para esta janela, não ter aceito a esse convite. No fundo, legalmente, eu nunca deixei de estar ligado, apesar de não receber as minhas rendas atrasadas, o salário em atraso, não me foi pagos ainda, mas que neste momento a comissão já está a gerir, já foram pagos alguns meses de salários em atraso, está-se a trabalhar nesse sentido e de facto tenho que levar o papel preponderante do governo, do Instituto do Desporto e da comissão, que todos estão a fazer para que essas situações fiquem regularizadas. Agora, eu tinha que dar esse passo, porquê? Porque percebi-me de facto que era um momento muito difícil do basquete, que era importante para esta janela não acontecer o que estava previsto que poderia acontecer. Virem outras pessoas, outros colegas e outros jogadores irem, como se diz na crioulo, cimaror, chegar lá e ser um desastre total. Então tive esse bom senso de pensar também, apesar de que, como lhe disse, confesso que até hoje, até nesta janela, houve seleções e clubes que perguntaram se estava disponível para alguns projetos. Pensavam que eu já estava alto e foram contactando e perguntaram se ainda continua disponível, etc. Era uma das perguntas que nós tínhamos, o coach o coach acabou de adiantar, mas pronto, fica lá a pergunta novamente. Depois do abandono, como quem diz, sair da seleção, chegou a receber algum convite de seleções? Já agora? Confesso que sim, eu não, por merecido respeito, não vou dizer a quantidade, mas confesso que comecei a receber logo depois da minha conferência de imprensa, no dia seguinte. E as pessoas que iam me ligando, eu, apesar de querer sair, dizia, mas eu tenho contrato até de agosto de 2026. Tive o cuidado de legalmente realçar isso às pessoas, porque se de facto, se tivesse mudado, as pessoas tinham que cobrir a cláusula na realça da decisão, não, do contrato. E então, por uma questão de respeito e em conversa com os meus capitães de equipa, depois vieram jogar também cá numa altura onde estava a decorrer o Creole Star, tivemos a conversar e lembro-me de uma palavra do capitão. Foi importante as palavras que o coach deixou, pelo carinho, pelo respeito, mas aí também é que eu tive a noção da dimensão de todo Cabo Verde tinha o respeito pelo nosso trabalho e pela minha pessoa. O carinho que tinham, o respeito que tinham. Foi unânime, as pessoas queriam que eu regressasse, que logo a partir do momento que houve esse abandono, tinha 10 advogados prontos a oferecerem para ajudar nesse processo, que era um processo ganho e que vai ser ganho. Eu vou continuar a lutar pela minha imagem. Essa é uma das coisas que eu não vou retirar, ninguém me consegue convencer. As pessoas vão ter que acusar, vão ter que mostrar porque é que existe esse abandono. E vão ter que ir às barras da justiça, onde esse processo, a minha advogada, calmamente está a trabalhar nesse sentido. Deu o meu bom nome. A minha boa imagem, como disse, sou chato de família, foi beliscada. E a partir do momento que é beliscada, existe uma lei. E a lei é para ser cumprida. E aí não vou abrir mão. Do resto,
era o compromisso com o país, e logo a partir daí recebo uma chamada do seu primeiro-ministro a convidar para ir até o palácio. E as palavras deles foram claras. Tivemos que tomar uma decisão em prol do basquete de Cabo Verde, de tudo que era feito. Queriam tanto que também era a entidade mais forte do país, né? Juntamente com o seu Presidente da República e o seu Estado-Maior, no sentido de dar um conforto e um reforço para que pudéssemos ir à janela. E graças a Deus correu tudo bem, e senti de facto que as pessoas estavam a tentar fazer era uma miniatura de pessoas, um número muito pequenino, que estavam muito, muito mal orientados e completamente perdidos, que há uma das coisas que eu tenho sempre na minha mente: acima do país ninguém pode estar. O coach sentiu que a seleção foi usada para outros fins, outras lutas fora da quadra? Eu penso que sim, mas naquele momento eu queria era proteger os meus. E tive que fazê-los, proteger os meus, porque não foi fácil. Me lembro-me do Betinho, sei muito mastigado disso. O Betinho chegou a Lisboa e já o campeonato estava a decorrer, e ter dito: coach, tiraram-nos o nosso sonho. Nós podíamos ter sido campeão, por exemplo, né? E chegou uma pessoa que já estava, que nem usou as suas férias todas. Lembro-me do Ivan, como foi, acompanhamos até a porta para despedir, eles no sentido deles, os jogadores conforme definido. E lembro-me de ter ido ao quarto do Edi, antes de ele ir embora, que eu queria oferecer umas sapatilhas dele, que lhe ofereceu. Fiz-lhe uma surpresa, ofereci as sapatilhas à FIBA Mundo. Hoje as sapatilhas do Edi, estava a nossa marca no FIBA Mundo, porque viajamos com o secretário-geral da FIBA Mundo, e eu disse: olha, tenho aqui um par de sapatilhas do Edi para oferecer para o museu do... Estão lá. Já tínhamos um outro museu da FIBA África e metemos uma representante, não é? E lembro-me de ter dito isso. Pois, coach, chegares mantando já era crioulo. E ele foi à conferência de imprensa, vocês ouviram o que ele disse. Estamos a falar de um jogador que é o MVP da Euroliga, um jogador que é respeitado. Nós que estivemos em Madrid vimos o carinho que as pessoas têm, o respeito que têm, e como é que é possível que os nossos próprios, que em vez de proteger esta juventude, esses jogadores que tiveram, que dão um nome pelo país, ainda foram massacrados. Então tive que proteger os meus. Eis a razão de estar muito tempo no silêncio, ver essa turbulência toda, jogadores, o Anderson, etc. Toda a gente muito proativa de defender os meus lá. Muito bem, coach. Vamos aqui mudar para outro tema que já começamos aqui a falar, que o coach falou anteriormente, que é o início do apuramento para o Mundial. Em meio aqui de sonhos, objetivos, Cabo Verde começou bem a qualificação. Pergunta ao coach: onde é que estamos neste momento, de uma forma assim realista, depois destes jogos na última janela? Bem, nós neste momento, com esta fase de apuramento, estamos bem situados, não é? Há ali um desconforto de jogo com o Sudão, em termos de pontos. Mas vamos ter uma outra segunda janela onde a decisão passa por nós. Porquê? Porque, em primeiro lugar, estão as 3 seleções. As 3 estão com o mesmo número de pontos. Isto é o mais importante. Há a diferença que você está a falar. O que não pode acontecer é, no final deste apuramento, ficarem os 3. Nós podemos ficar. Porque nesta fase passam os 3 primeiros. E na outra fase nós temos que começar a trabalhar contando tudo isto. Temos que recuperar esses 20 pontos ou 30 pontos do Sudão com vitórias e mais pontos ao Varaz. Tentamos fazer isto com o último jogo para a Líbia, as coisas estavam por meio. E isso, as pessoas a perceber isso no terceiro período, eu sei que a maior parte do povo sou vivo com os jornalistas. Houve tentativas de mexer no jogo, e nós fomos vivos aí, fomos mais experientes. Porquê? Porque é impossível hoje em dia, muito raramente, num quarto período ou num terceiro período, a cada período que é jogado, são jogados 10 minutos, uma seleção ou um clube faça 0 faltas, com a intensidade que o jogo está. E se forem ver, a Líbia tem 0 faltas no terceiro período. Isso alertou-nos pela experiência que nós tínhamos. Primeiro, tranquilizar as nossas tropas, para não entrarem para aquele caminho dos atos. Pensámos em nós.
Vamos nós fazer as nossas coisas bem. Vamos melhorar a nossa defesa. Vamos circular a bola. E foi o que fizemos. E fomos aí, fomos experientes, com muita juventude junto. Fomos experientes e acabamos por ter uma boa bagagem e terminarmos bem. E outra coisa boa no meio disso tudo é que o próprio Sunão, no primeiro ano do jogo antes de nós, perde com os Camarões. Então estamos todos ali. Estamos bem, são 3 equipas que passam. É fundamental o primeiro jogo. Dizer-vos aí que nós vamos na máxima força. Vamos ter tempo para preparar-nos bem, apesar de todas essas dificuldades, das condições que a Comissão encontrou, que só eles é que sabem como estão neste momento, se temos verbo ou não para estágios. Isso são perguntas que têm de ser feitas a eles. E Cabo Verde pode de facto sonhar com um apuramento ou ainda é cedo? Na minha cabeça, o objetivo máximo é lá estar no próximo Mundial. Mas temos que respeitar por etapas, né? É assim que nós preparamos. Se perguntar a mim, claro, mas vamos estar presentes. É isso que nós queremos sempre e trabalhamos isso. Nós neste momento estamos numa dimensão tão forte, estamos a viver um momento bom do basquete, apesar de toda essa turbulência que houve, a resposta é dada dentro do campo e aí nós somos bons. Temos um grupo fechado porque ninguém consegue lá entrar. E veja que com a turbulência toda que houve no Afrobasket não conseguiram mexer connosco, fazíamos dentro do campo. Mesmo. Porquê? Porque nós temos uma equipa de trabalho, trabalhamos disso, mexemos com os jogadores, temos o cuidado de fechar rapidamente o grupo. E é muito difícil entrar nesse grupo. Por mais jogadas que possam tentar, é muito difícil. Porque eles todos e nós temos um grande objetivo. Fazer sempre tudo para qualificar as cores de Cabo Verde. E sabemos que acima de Cabo Verde não pode estar ninguém. E se aparece alguém que quer estar acima de Cabo Verde, naquele grupo não entra. Confessamos todos assim. E o coach falou aqui em grupo. Este grupo tem jogadores como Edi Tavares, Michel Mendes, os irmãos Almeida, Ivan e Joel. Falando aqui de perfis, jogadores com experiências completamente diferentes, com história. Como é que o coach consegue gerir uma equipa com vários jogadores assim? Falei desses nomes, mas também há vários outros jogadores, pronto, que não mencionei, mas como é que o coach consegue gerir esta equipa, este conjunto com os jogadores com diferenças assim a nível de experiências, até podemos falar em perfil, estratégia? Há aqui dois pesos, duas medidas. Primeiro, se fosse fácil, eu estava cá outro. Não estaria cá eu. Penso assim. Segundo, nós temos perfis diferentes, mas com um objetivo único. Temos de trabalhar. Há uma parte que nós conseguimos mexer, que é a mente dos jogadores, ajudá-los a crescer. Veja que você hoje pintou um perfil de jogadores, mas nós temos outro perfil de outra juventude que está a entrar. Nós temos 3 jogadores daquela juventude que foram selecionados para os estágios nos últimos anos, que participaram no Afrobasket Sub-16. Hugo Correia Silva, o Tevide, do Chile, o Fabrício Caetano. Esses são os jogadores que vêm da outra base e mais outros jogadores que estão a aparecer. Nós temos, neste momento, um conjunto rico de jogadores que temos que ser inteligentes na forma de pô-los. Eu sei que a ansiedade deles e coisa é tão grande para poder entrar, mas trabalhando com a experiência destes jogadores, como vocês dizem, que muitos jogadores têm um ego muito grande, mas têm, de facto, eu gostaria de convidá-lo para você sentir o que é a união daqueles rapazes quando estão juntos. É uma alegria enorme e sinto-me, confesso de facto, muito grato por ter essa oportunidade de liderar esses fantásticos jogadores que cada dia vão-nos superando cada vez mais, com histórias riquíssimas. Betinho foi campeão sub-16 dos Jogos Africanos da CPLP, depois para Portugal representou a seleção portuguesa. A história de Portugal está gravada também com o Betinho, sai e vem para nós, está ligado à nossa seleção. O Edi Tavares, que é nada mais nada menos que neste momento é o nosso grande embaixador, com todo o respeito pelos outros colegas, dar aqui também uma palavra de apreço pelos 700 desárabes que ele teve lá há dias, conseguiu cada vez mais um jovem que vai superando todas as barreiras pela humildade, pelo carinho que ele tem. Veja que ele até a última da hora estava
na luta de poder vir. Os seus compromissos profissionais, tinha jogado na quinta-feira e o problema de saúde do pai, acabou por não vir, mas veio o Sorionão, estava disponível. O Ivan Almeida, que dá-nos agora numa nova janela uma outra liderança dentro do campo, muito mais maduro, um jogador que consegue estar nos sub-16, sub-18, até as seleções, entra na seleção sénior muito cedo, tem uma vasta experiência. O capitão Michel, que muitas vezes foi a bala do grupo, defender do grupo. O Anderson, que é potencial, para mim, quando ele quiser sentar e acalmar, joga em qualquer liga, viu-se coisa. E depois jogadores como Patrick, quando chegou aqui, era um jogador que estava cá. Esse trabalho deve ser valorizado. Foi dos mais tarde saiu de Cabo Verde e neste momento está com crescimento, está um jogador de nível ACD. E todos esses jovens que vão tendo oportunidades. Há muitos vezes que fazem um trabalho invisível. Veja a Rosler, que tem poucos anos de basquete, sai dali de Vila Nova, vai, começa o trabalho com o Sami, chega até nós, do nosso projeto, levámos-lo para a Espanha. Hoje, veja como a maturidade desse jovem jogante contra a Líbia, passando ali, dar contributo às seleções, o David Buchile, o animo que sai do sal, o jovem, que hoje é o nosso base número 1, que foi... há um detalhe que esta seleção teve, que passou despercebido de toda a gente. Nós fomos a essa competição com 2 bases novos, com pouca experiência de jogos. E o Anime teve no Afrobasket, sabendo que ele era a continuidade perfeita. E o David veio, acrescentou. Onde as seleções conseguem ter maior experiência, nós levamos em experiência, mas tivemos qualidade. Isso deve-se também todo o trabalho nosso, staff a preparar, e da tranquilidade que é proposto sempre para as soluções. E o coach falou aqui de staff, liderança. Como é o coach? Ou como é este líder dentro do balneário? Antes disso, eu gostava de falar um pouco deles, se me permite. Sinto muito lisonjeado do trabalho da seleção que temos, do grupo que temos, do staff. Desde o Danielson, que já quase um ano e tal, que não estava connosco. Agradecer aqui a sua empresa, o seu trabalho, o esforço que foi dedicado, o seu primeiro-ministro e todos, para que ele pudesse estar outra vez connosco. Sentimos a falta dele no Afrobasket. Veja que ele, um funcionário, não conseguiu estar presente no Afrobasket. Zenguila, uma das figuras desta nossa seleção, por causa da tranquilidade, da sua experiência, de ter sido também já selecionador, de ter estado na Zona 2 como jogador, é fundamental. Cuca é o nosso elemento-chave, preparador físico, também treinador e conhecimento profundo, muito próximo de jogadores. Dr. Didier, gratidão enorme a este médico que está connosco há anos, pela experiência que traz, pela serenidade, tranquilidade que traz. Os fisioterapeutas, Elos, a Medina, que está connosco, agora a Nátia, o trabalho invisível que eles fazem, e o grande Patana, que é como costumamos dizer, o nosso mestre da seleção. Se o Patana não vai a uma seleção, há jogadores que sentem, e ele sente muito mais. Então, 3 dias antes da seleção sair, já todo Cabo Verde sabe que nós vamos sair, porque o Patana já alertou a nação que ele vai com a seleção. Então, é o elemento-chave, é um homem que trabalha, que nunca recusa, que está sempre connosco. Eu lembro-me de um jogo no Senegal. Veja que nós temos um staff, estávamos todos focados, e o Patana fica sentado ao fundo do staff, lá, aos médicos e não sei o quê. Ele apercebeu-se que tínhamos tirado 3 pontos, levantou-se de lá, veio correr até, coach, eles tiraram os 3 pontos. Tem o seu papel sempre voltado aqui, foi crucial naquele jogo. Fomos até a mesa a dizer que faltavam 3 pontos, houve confusão, né? E reviram que ele tinha razão, está a ver? Então, mesmo disso, toda a gente está sempre pronta para ajudar. O que eu mais queria é que Patana está no seu ano de reforma. É uma pessoa que nós queremos muito, a seleção, que conseguisse rever o seu processo dele, para que pudesse ter uma boa reforma, porque foi um homem que deu muito ao desporto cabo-verdiano e principalmente ao basquetebol cabo-verdiano. Eu sou simplesmente mais um. Nosso sentido é mais um, mas que veio um para acrescentar, e a última decisão tem que ser sempre a minha, e falo aí dentro do grupo, como tenho feito, apesar do nosso grupo de trabalho. Não há ditaduras, todos somos abertos, e o que é o melhor para a nossa seleção e o que for o melhor para o país, nós iremos tomar essa decisão. Pelas contas que eu já fiz, isso é humanamente aceito dentro do desporto.
ninguém gosta de perder. Ninguém. A minha pergunta é que o que é que custa mais? É perder jogos ou a falta, ou sentir a falta de reconhecimento que falou na primeira parte do nosso podcast? São duas coisas importantes. Sabe que muitas das derrotas que nós tivemos, e esta não foge, essa derrota de Sudão, são lições para nós para melhorarmos. Eu vivo muito com isso. A derrota é mais um processo. Ninguém entra para os jogos sempre pensando que pode ganhar. Mentalmente vamos para ganhar. Mas muitas vezes as coisas não correm bem. Olha que naquele jogo o Sudão teve 51% de lançamento de 3 pontos. E no dia seguinte teve 20%. Porquê é que não foi contra nós? Por exemplo, pensámos nós. No dia seguinte perdeu o jogo porque não tinha aquele porcentagem. Então temos de estar preparados para isto e perceber que cada derrota é um processo que nos leva a vencer mais vezes. Por isso é que temos muitas poucas derrotas e ganhamos mais vezes. Porque aprendemos com isso. O reconhecimento tem que ser feito. Nós vimos quanto a nossa seleção foi reconhecida nos países fora. No Ruanda, em Angola, foi um caso histórico. Deixa-me contar aqui 2, 3 histórias. A seleção saiu, estávamos ao pé de um shopping, íamos terminar ao lado, e ouvimos os miúdos ambulantes a chamar os nomes dos nossos atletas. Correia já jogou em Angola. A chamar o Michel, o Edi, uma foto, o Carinho. Lembro-me no aeroporto, a seleção, quando fez o check-in, das vezes quando vínhamos para chegar, fomos logo chamados a parte, passamos para a parte, com uma porta exclusiva, entramos para o avião, para um autocarro, nos levava diretamente. Quer dizer, esse carinho, se lá fora existe esse reconhecimento, cá ainda tem que haver muito mais. Porque eu sou muito apologista disso. Não existem diferenças enquanto um político nosso sai para representar o país e nós saímos. Não pode existir. Sei que eles têm outro tipo de coisa, mas nós também levamos a mesma coisa, representar o país. E é nesse sentido que nós temos que ver. Nós temos que perceber que estamos lá, não é o Emanuel Trovoada, não é o Michel, não é o Mendy, está lá, é Cabo Verde. Então temos desde o princípio de regras, desde disciplina, do bom comportamento, de tentar puxar o máximo possível toda a comunidade, aqui realçar de facto a nossa comunidade em Angola foi chave desse sucesso. A forma como preparou os tais para nós. E eu sou embaixador também, sou embaixador Walter de Sá, a senhora Dona Isabel, a Raelma, o Chico, a Tininha, o grupo grande dessa comunidade, o Amilca. Quer dizer, esse pessoal, a forma como eles prepararam e ajudaram-nos e receberam, eles fizeram-nos sentir em casa. E de facto estávamos em Angola, num jogo de Angola, contra Angola. Tínhamos uma pancada nossa de Cabo Verde a vibrar, sempre a apoiar-nos até o fim. E esse respeito que Angola teve nos momentos das partes finais, o silêncio, também é uma questão de respeito, de reconhecer que o adversário esteve melhor e que tinha condições para sair e ganhar. Muito bem. História bastante interessante. Coach, sei também que tem outras funções também de acompanhar ou fazer o mapeamento do talento local dos novos jovens que vão surgindo. Olhando aqui para dentro, estamos aqui a falar de talento local. Como é que estamos? Como é que o país está a nível de talento, tanto masculino como feminino? Eu penso que nos últimos anos demos um passo enorme. Neste momento, já é evidente, toda a gente sabe, que não conseguimos realizar os campeonatos nacionais. Mas lembro-me que há 2 anos atrás, o melhor campeonato nacional que houve, para mim, foi o Sub-18. Muita competitividade, muito talento. Agora falta-nos, de facto, conseguir criar condições para que esse potencial também seja visto. E como é que eles podem ser vistos? Nas participações dos campeonatos africanos. Nós temos que começar a competir mais cedo, quer Sub-16, quer Sub-18, e é para isso que nós estamos a lutar. Uma das coisas que foi abordada já nesta comissão, e falando realmente, o pedido que nos foi feito, foi realmente sobre isso. Onde é que nós podemos contribuir? De facto, se tivermos a oportunidade, criar condições a partir de já, pertencemos participar com um campeonato da Afrobasket, que é Sub-18, Sub-16. Quanto isso, nós vamos dando com a nossa ajuda, criamos um campo de talentos de melhoramento técnico. O que vamos fazer, vamos representar agora aqui nesta altura, na próxima semana cá, mas depois iremos a todas as ilhas para levar lá também. E o coach falou aqui de uma questão também bastante interessante, é que no último ano não conseguimos realizar os campeonatos nacionais.
como é que isto vai influenciar ou não na identificação de novos talentos? É muito importante. O basquete é feito por etapas, né? É importante, eu deixo aqui a minha mensagem. Na altura, quando estava com o Mário Correia, logo após a pandemia, a Federação não tinha condições financeiras para que fossem realizados os campeonatos nacionais. E eu lembro do encontro que nós tivemos e pela experiência que eu tenho, ter passado pela seleção portuguesa, pela seleção angolana e perceber de facto o trabalho das federações. É importante que cada federação tenha noção que a maior competição que ele tem que organizar antes de qualquer seleções são os campeonatos nacionais. Esse é que o compromisso das federações, organizar os campeonatos nacionais e depois as seleções nacionais. Isto é um ponto que é muito importante e é ainda por cima num país como nós temos essa dificuldade de ilhas, onde não é o meu caso, porque eu faço questão de ir às ilhas e estou sempre muito próximo quer do trabalho das associações e do trabalho dos terminadores. Temos algum grupo de trabalho que vamos partilhando exercícios técnicos, etc. E temos a comunicação geral do que é feito. Vou e vejo. E, de facto, eu percebo que existe um potencial enorme. Já passei esta mensagem também à Comissão, que é importante. Conseguimos isso, é importante. Não? No mês da paragem de março, nós estamos a planificar isso, que haja um encontro grande destes talentos, partilhando em duas partes por causa de custos e das dificuldades que o próprio país tem, né? Tentar fazer o sotavento, agora o tomar, e para que eles possam preparar e juntar estes talentos para quem depois seja o selecionador sub-18 seja mais fácil a escolha dos talentos. Apesar de que muitas das equipas que chegam aos campeonatos nacionais, muitos eles não chegam a pelem nas meias finais, as finais e tal. Há que se fazer esse trabalho profundo. Nós vamos dando a nossa mão todos os anos, fazemos os nossos campos aqui e acompanha-me para nas ilhas. Tenho apoiado as ilhas fazer esse trabalho. E a conclusão que eu tiro aqui é que o coach está a dizer que os clubes, as escolinhas, a associação em si, a própria federação deve assumir aqui também um trabalho que é muito preponderante na identificação e a preparação desses talentos. Sem dúvida nenhuma. E é importante que cada federação ou associação perceba que quem manda são os clubes. Isto existe, não? Os clubes trabalham, organizam-se legalmente para poderem depois ter essa oportunidade de poder coisa. Eu lembro, e foi dizer porque eu dei, nós tivemos um ano para conseguirmos fazer, sei que sentimos muito, fomos desagrado depois, e é normal, por isso tem que se criar condições para que eles possam, de facto, fazer a grande festa que é o Campeonato Nacional. Coach acabou aqui de falar sobre a identificação de novos talentos, mas nós temos aqui também uma parte quase como um ping-pong final de perguntas rápidas. Quem foi o jogador que surpreendeu mais durante todos esses anos de trabalho à frente da seleção? Foram muitos, né? Fui começar como treinador. Por exemplo, Patrick Mendes, pela sua exibição fantástica dentro do grupo. Podia aqui citar mais dois jogadores, esse Roslan e o do Rosa, pelo que tem feito. O trabalho do Michel, do Livre, do Redil é crucial. Anderson, um potencial fantástico. E todos os dias há sempre jogadores a surpreender. Por exemplo, nós fizemos um estágio em Portugal só com a nova vaga e temos aí 3 ou 4 nomes que rapidamente irão aparecer, que tiveram também muito bem nesse estágio. Eu não vou agora já dizer o nome porque respeito aos outros que tiveram. Por isso que a Cabo Verde é abençoado, porque tem de facto muito talento, e quando as pessoas foram falando que tínhamos a preocupação da nova geração que ia entrar, destes jogadores no fundo estiveram sempre muito próximos, porque muitos deles, mesmo cá em Cabo Verde, eram trabalhar connosco, mas temos um potencial enorme para a explosão. Temos jogadores lá fora, o Wesley nos Estados Unidos, por exemplo, um miúdo de 2,18 m, que começou, tipo, a gente também foi para a universidade,
já cá esteve connosco, já teve um mês a trabalhar comigo antes de ir para os Estados Unidos. O David Fornil trabalhou muito, o Hugo Correia Silva evoluiu muito, desde o crescimento, estou a dizer, a geração mais baixa. Depois lá fora também temos muitos miúdos que estão a trabalhar muito bem, Danilson, o Alex, o Fabrício, que eu citei, o Cários e o Ivan, que estão naquela zona da Chamusca, por exemplo. Quer dizer, de facto é passar a mensagem para que estes jovens possam ter paciência para perceber o time certo das suas entradas. Nós, por exemplo, temos 2 jogadores que fazem anos e anos bons campeonatos, mas que muitos deles não conseguem sair porque não têm a documentação. Agora, com esse processo, acabamos por depois e vamos jogar à Tunísia, depois é um programa grande e já não podem regressar a Portugal. Então, muitos desses miúdos preferimos não mexer-os e vê-los assim. Então, daqueles jogadores que nos últimos anos eu vejo o crescimento do Patrick nesta última janela. De facto, estava outro jogador, um jogador com potencial enorme, o seu crescimento, quer tático, quer técnico, a disciplina, a liderança que ele também teve, o crescimento do Ivan, nesta última janela, a responsabilidade do Michel e eles a comandarem essa vaga nova que vinha, que não era fácil. O Animo, que é um miúdo, como já disse, né, muito sensível. O dia que ele começar a falar mais e a liderar mais, tem um potencial enorme. É um dos miúdos que... Então, é uma geração muito rica. Visto aqui, por exemplo, dos miúdos nos últimos campeonatos nacionais. Temos o miúdo Fábio do Tarrafal, que fez um campeonato enorme. Temos o Leandro Monteiro, temos a equipa toda, La Família Zalia, teve miúdos muito interessantes, quer o Base, quer os miúdos também grandes que estavam lá. Um deles, por exemplo, que foi chamado agora para a seleção e acabou por não vir, o Diego dos Estados Unidos, que nós estamos à espera, que nos ajude muito pelo seu crescimento também lá fora. E entre etc. Há muitos atletas que falta-nos, de facto, a capacidade financeira para podermos organizar por seleções, por sub-16, sub-18, sub-23, para que possamos trabalhar. Essa é que é a grande diferença que nós sentimos em relação aos outros países que têm um poder económico superior. E um jogo na qual o coach nunca vai se esquecer? Isso está marcado claramente. Eu vivo muito dos últimos momentos, né? Ainda não engoli bem o jogo de Angola, não engoli bem o jogo do Sudão do Sul, sabendo que foi por etapas, e são essas coisas que me obrigam depois a melhorar também. Mas também temos um momento histórico. Lembro-me do jogo que fizemos com o Ruanda, que era um dos candidatos na altura e organizador do próprio Coiso, a vitória sobre a Angola, a vitória sobre a campeã Tunísia. Esta vitória sobre os Camarões é uma vitória fatal. Eu lembro-me de ter dito que era o jogo mais importante da minha carreira. Estava a bater mais um recorde, e não só por os recordes que são a ser batidos, mas por sentir que, de facto, os Camarões era aquela grande potência que depois vimos que acabou por ganhar o Sudão. E nós conseguimos vencer com um misto de juventude e de experiência ali, e com toda essa turbulência que tínhamos passado. Então há vários jogos. O que me fica sempre marcante é o último jogo. Neste momento tenho ideia do último jogo com a Líbia, como é que correu, das 3 últimos jogos, já estou a trabalhar nesse sentido e buscar os momentos positivos e negativos para preparar-nos com o tempo para os próximos anos. E um erro que ensinou o coach? Um erro. O erro é sempre, nós temos que perceber que pensando que muitas das vezes que se tivermos uma decisão na cabeça e não tomamos, que ficamos sempre com esse erro na cabeça. Às vezes já me aconteceu isso. Venho com uma ideia, ouço os adjuntos, gosto muito de ouvi-los e a sua opinião, e às vezes estão com pensamento e muitas vezes posso não assumir essa decisão, mas depois passa a erro. Mas isso faz parte. Mas erros, de facto, não ter abandonado a seleção foi uma coisa boa. Dar continuidade, sentir que o povo está connosco e está comigo, e gostou muito dessa minha decisão de ter ficado. E há sempre coisas que nós queremos sempre melhorar. Às vezes erro muitas vezes decisões de trocas de jogadores. Por exemplo, no jogo com o Sudão do Sul, tentámos pôr ali um sistema tático novo, não correu bem. Às vezes esses erros são. Mas temos de ter a coragem de arriscar.
E um sonho por cumprir? Muitos. Pronto, o sonho é levar Cabo Verde ao campeonato africano, porque era esse que estava em limite já. Sei que estamos num processo muito bom, vamos ter uma renovação de seleção, onde podemos ter como objetivo já a nossa participação também ir aos Jogos Olímpicos. Era fantástico, já fomos ao Campeonato do Mundo, já fomos ao Gols. Esses sonhos somos a ir aos Jogos Olímpicos, apesar de como selecionador adjunto, fui com Portugal aos Jogos Olímpicos Universitários. Há pouquinho, já não me lembro quando é que foi, fui como treinador, mas o grande sonho é que só me falta isso, só me faltam uns Jogos Olímpicos e vamos trabalhar para isso. Já tive vários pré-olímpicos, que é Angola, que é Cabo Verde, e agora vamos atrás desse sonho também, por etapas, passo a passo. E a seleção nacional em uma palavra? Uma só não dá, mas onde tem união tem vitória. Essa é a seleção nacional. Ou seja, um mote, exatamente. É curioso. Curioso é que o coach foi buscar aqui um mote que já nos identifica a todos. É uma frase que vocês usam, onde tem união tem vitória. Uma frase que carrega muito, muito simbolismo. E quanto a nós, coach, agradeço imensamente a sua disponibilidade desde a primeira hora. A nossa primeira abordagem ao coach disse logo sim, 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 é só marcar, combinarmos. Portanto, fica aqui o nosso agradecimento, o agradecimento de toda a equipa Cabo Verde e a sua gente, aqui com o nosso novo projeto. Como tinha dito em outras edições, o nosso objetivo é aqui, o nosso compromisso para com o desporto é isso. Vocês fazem dentro das 4 linhas, nesse caso na quadra, e nós aqui nesse nosso espaço tentamos sempre trazer alguém ligado ao desporto de uma forma direta ou indireta para falar, partilhar connosco as experiências, os ensinamentos e as vivências, e quanto a nós só temos que agradecer. Muito, muito obrigado de toda a equipa. Eu antes disso tenho 2 coisas importantes. Em primeiro lugar, agradecer a força, uma união que houve para que pudéssemos de facto estar presentes nesta última janela, e eu espelho da nossa imagem forte, onde tem união, tem vitória. Esta união, esta confiança, este apoio que nos deram foi transmitido depois por nós no campo, mesmo com pouco tempo de preparação. É nesse sentido que eu queria. E depois era de facto agradecer a Zona Mista Podcast. Tenho aqui uma pequena lembrança para vocês. Espero que possa também estar aqui presente. Espero que é uma das camisolas nossas da Seleção Nacional, que espero que já vi que tem aqui o Icas camisolas de futebol, mas já tem aqui uma que representa Muito bem, muito bem. nosso basquetebol. É minha, mas representa toda a nossa seleção. Perfeito, perfeito, perfeito. Desejar-vos também que tenham sucesso no trabalho que têm vindo e, de facto, sejam um dos grandes pioneiros, como os outros também são, na divulgação do nosso desporto cabo-verdiano, que é riquíssimo e que está a viver um momento fantástico. Aproveitar também este momento, nós temos as nossas seleções de na cana, no futebol, Campeonato do Mundo, o posse está a vir o Campeonato do Mundo, a ginástica, etc. Não? Dizer que, de facto, que acreditem no desporto cabo-verdiano, que, de facto, acreditar nisso, temos que um potencial enorme para dignificar a nossa cultura, que antigamente era riquíssima, mas também o desporto e a saúde, etc. Porque fazendo desporto estamos a pôr aqui a educação, a saúde e outros meios também. Muito obrigado pelo convite, estarei sempre à vossa disposição. Coach, nós é que agradecemos, foi uma surpresa para nós também muito boa. Acabamos de receber este brinde, não é? Que certamente terá e tem um valor simbólico muito, muito grande para nós. E, como disse bem, vai certamente também ganhar aqui um espaço na nossa zona de camisolas, oferecidas também por atletas e outras federações cabo-verdianas. Portanto, muito, muito obrigado, de coração mesmo. Ficamos muito gratos com esta amabilidade, não é? Pequenos gestos fazem muita diferença, e quanto a nós, fica aqui o nosso muito, muito obrigado. Se for-me permitido só balanço final, desejar a todos os cabo-verdianos e toda a nação desportiva um santo e feliz Natal, muita prosperidade, muito amor, muita união, muita paz, muita saúde. Precisamos da saúde, e que 2026 seja de facto um ano fantástico. Obrigado.
Muito obrigado, Coach Mané. E foi assim mais uma conversa aqui no Zona Mista Podcast. Este que é um espaço dedicado único e exclusivamente ao desporto cabo-verdiano. E claro, não poderíamos terminar esse nosso podcast sem agradecer aos nossos parceiros institucionais. Estamos aqui a falar da ONAD-CV e do Comitê Olímpico. Muito obrigado por terem acreditado no nosso projeto. Portanto, vamos continuar como o Coach Mané disse, tem união, tem vitória. E esse é o lema também que vamos usar aqui no Zona Mista Podcast. Muito obrigado, até para a semana. Voltamos com mais convidados.